Eu vou iniciar com a leitura do Caminho, Verdade e Vida. A lição é a 152, Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina ao segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Vamos então agora fechar os olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos irmãos que estão aqui auxiliando nesse trabalho, pedir pela nossa irmã Terezinha que eles a inspirem e que ela possa trazer a mensagem para cada um de nós, para que cada um de nós absorva da melhor forma possível essas palavras e que a gente possa colocá-las em prática em nossas vidas. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que efetivamente consigamos estar nesse ambiente, nos desligando das preocupações, dos aborrecimentos e permitirmos que a espiritualidade maior nos trate neste momento. Primeiro, a página que ela leu, eu estava lembrando, está bem adequada para o estudo, para o próximo estudo, Missão do Homem Inteligente na Terra. Ela estava lendo, eu estava pensando, casa perfeitamente. Vou anotar então para a próxima. Pois é. Então, hoje a gente está no Evangelho, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E ali Jesus vai falando quem é grande, quem é o maior no reino dos céus, se assemelhar a uma criança. E hoje nós temos 2 itens, um item bem longo, que trata do orgulho e da humildade. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de fazer referência à questão 785 do Livro dos Espíritos,
qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Aí os espíritos vão fazendo lá, continuando falando sobre isso. Então, nós poderíamos estar muito mais adiantados, muito mais evoluídos, se não fosse essa chaga, o orgulho e o egoísmo. E aqui a gente vê orgulho e humildade são dois polos que a gente tem que ter mais humildade para apagar esse orgulho. Então são duas mensagens, uma de Lacordaire e a outra de Adolfo, bispo de Argel. Então ele diz assim, não, isso aqui está muito pequeno, empresta o evangelho. Eu não trouxe o meu para não carregar peso. Aí marquei aqui na folhinha, mas está muito pequeno. Já estou cega. 7. Ih, mas esse é pequeno também. Quer que eu leia? Não, pode deixar, porque aí não adianta. Diz assim, que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos, a que venho encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Então, ele está dizendo coisa que já foi estudada. Missão dos espíritos superiores. Orientar aqueles que ainda estão em caminhada. E Lacordaire diz, vim para vos encorajar a seguir o bom caminho. Ele vai trazer uma série de reflexões, mas sempre no sentido de nos deu a orientação, vamos seguir ou não. E é claro, eu gostei muito, eu tenho aqui nessa folhinha que o Lar de Tereza sempre distribui a cada semana, a mensagem de Emmanuel também de Caminho, Verdade e Vida, mas é o 3, que Emmanuel diz assim, se na ordem divina cada árvore produz a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então é isso. Ele já está mais evoluído, então ele já pode nos trazer essas orientações. É um espírito superior? Não, é um espírito superior a nós. Já caminhou mais. Como aqui, né? Quem ensina nas escolas, nas faculdades? Aquele que já aprendeu mais. E aí ele continua. Bendito seja ele pela graça que nos concede podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Espírito superior trabalha muito. Antigamente a gente tinha aquela ilusão, vou aposentar e não vou fazer nada, aquela vida maravilhosa. Ninguém aguenta. Você fica uma semana em casa, daí a pouco você está ou entra em depressão ou vai procurar alguma coisa para fazer. Então, ainda mais quem já tem consciência disso. Aí fala, né, de acordo com a crença dele, que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Então, a gente vai vendo que são referências para que nós também analisemos as mensagens que recebemos. Aquela mensagem, às vezes é uma coisa linda, maravilhosa, você se encanta, olha que coisa linda, mas o que você entendeu? Ah, não entendi não, mas é linda. Aí ele diz aqui, ela tem que ser compreensível. A mensagem, a orientação que nós recebemos tem que ser compreensível. E a codificação em geral veio para a média da população da Terra, para o nosso nível evolutivo. Quando evoluirmos mais, teremos outras instruções. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. E é claro, porque Jesus falava, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Às vezes a gente ouve muitas e muitas mensagens, entra por um ouvido e sai pelo outro.
Você pergunta a várias pessoas numa reunião, cada uma entendeu uma coisa. E às vezes, quando a mensagem é especificamente para a gente não se põe naquele lugar, porque ainda estamos meio cegos. Aí o que eu pus como item 2 aí ele começa a falar da humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. E ele fala aqui que nós não temos motivo nenhum de ter orgulho. Ele diz assim: sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Quantas vezes a gente se acha o máximo, né? A gente é linda, maravilhosa, faz coisas incríveis, a gente acha, mas não é como somos vistos pelos outros, porque o nosso orgulho nos faz achar melhores do que os outros, mais inteligentes, mais bonitos, mais capazes, mais puros, né? Por incrível que pareça, eu acho inadmissível em pleno século XXI o quanto o racismo e os diversos preconceitos ainda estão presentes aqui no Brasil, que é um país que tem a maioria da população negra ou descendente de negro, e a gente ainda se arroga alguma pureza. Não, aquele ali, daquela cor, tem até o livro, né, que serviu de enredo do carnaval, um defeito de cor. Por que isso? A gente atribui vantagens à coisa exterior. Então, aí ele diz aqui, seguir o exemplo de Jesus. Porque para nós, por muito tempo, ser humilde, a gente normalmente associava a pessoa pobre. Aquela pessoa é tão humildezinha, se curva, obedece, ela é humilde. Mas ele diz aqui, lembrai-vos de Jesus, a humildade de Jesus. Que ele se conhecia, sabia quem ele era, está lá no Livro dos Espíritos, questão 625, o Espírito mais puro que Deus mandou à Terra para servir de modelo e guia, Jesus. Mas ele era humilde. Ele tinha consciência da sua grandeza, mas também tinha consciência de que ele também tinha evoluído e que nós, que aqui estamos ainda a braços com as nossas grandes dificuldades. O item seguinte, que eu pus o 3, que ele diz aqui, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Claro, isso a gente já viu. Se eu tenho tanto orgulho da minha raça, da minha inteligência, da minha capacidade, eu não vou ter humildade nenhuma. E uma coisa que é interessante, a gente tem que ter humildade até para aprender. Porque se eu acho que eu sei tudo, não tem nada a aprender. E é fantástico nos dias de hoje o quanto o conhecimento é dinâmico. Nós vemos descobertas da semana anterior, hoje já estão ultrapassadas, porque já tem novas e em todas as áreas do conhecimento. Mas para a pessoa acatar isso, precisa de humildade. Tem um conhecido que falou que ele tinha um amigo que era físico tradicional. Aí, quando começou a surgir a física quântica, ele falou, isso para nós foi um abalo terrível, porque a gente teria que modificar todo aquele arcabouço em que nós firmamos o nosso conhecimento para ver desse outro ponto de vista. Muitos não aderiram, mas como Kardec, os espíritos falam muitas vezes, a força das coisas vai impulsionando ao progresso.
E nesse item, né, o orgulho é o grande adversário da humanidade, ele diz aqui, julgam que títulos e riquezas lhes são devidos porque se acham de sangue mais nobre, mais puro. Mas, até hoje, nada se provou a esse respeito. Aí ele pergunta, o Criador nos diferencia em quê? Aí nós temos no Livro dos Espíritos as questões 803 a 24, que trata da lei de igualdade. Basicamente, nós somos todos iguais. O organismo do ser humano, independente de ser rico, se é pobre, preto, branco, bonito, feio, alto, baixo, é o mesmo. A estrutura mental, a estrutura fisiológica, a dor física é a mesma para todos. A dor da alma é a mesma para todos. E muitas vezes eu que me coloco num patamar tão elevado, quando sofro um baque moral, caio até o fundo do poço, porque não me firmei numa boa estrutura. E ele vai continuando aqui, assim ele diz, ó ricos, ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu. Essa questão que temos visto e temos desenvolvido em nós, primeiro, as casas espíritas sempre fizeram isso, nessa campanha de solidariedade. O Betinho, que era socialista, não tinha religião nenhuma, as pessoas às vezes se pegam, não acredita em Deus, não é crente. O Livro dos Espíritos fala, chegar na espiritualidade, o que é que vai contar? A soma de bem que você fez. O Betinho revolucionou o Brasil na sua campanha contra a fome. E nós vimos na pandemia o quanto a solidariedade se manifestou, ajudando o vizinho, ajudando até estranhos. Então, isso deve ser permanente em nós. Vamos ver onde que eu marquei 4. Aí ele diz aqui, né, concordarás em conversar com uma pessoa que você julga inferior, ter alguma relação, mas não ser seu amigo. E esse daqui eu lembro, eu sou aqui do interior, né? Aí tem uma conhecida que mora aqui já há muitos anos, que eles tinham uma propriedade lá também, e tinham uns empregados pretos. Aí ela fala, imagina, se eu tenho racismo, eu encontrei aqueles nossos empregados antigos e eles choraram de emoção em me ver. Olha que coisa bonita, né? Aí eu disse para ela, mas eles eram seus empregados. Eles não frequentavam a sua casa. Então, muitas vezes, a justificativa que a gente dá. Não, eu trato o empregado muito bem. O Livro dos Espíritos trata disso também, quando falo da lei da liberdade. Eu trato muito bem. Sim, mas você o vê como igual? Essa é a questão fundamental em que nós nos perdemos. Deixa eu ver se eu sigo aqui, que o meu está bem marcadinho, né? Quem te garante também que tu já não fostes miserável e desgraçado como ele? Aí vem a questão da reencarnação. Quando nós temos consciência de que já vimos de outras experiências e teremos... e teremos outras mais à frente, aí o nosso ponto de vista se modifica. Nós sabemos que podemos já ter passado por aquela situação, ou virmos a passar.
E aqui ele diz também, lança sobre ti um pouco de humildade. Então, nós nos lembramos das questões 919, 919A do Conhece-te a ti mesmo. O quanto é importante a gente se analisar quando temos alguma reação intempestiva, alguma coisa que desequilibra no ambiente, vamos parar e pensar, por que eu me aborreci tanto? O que essa situação significou para mim? Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos corrigindo. Mas enquanto eu me recuso a fazer essa análise, que não é fácil. Porque, é claro, a gente se acha linda, maravilhosa, inteligentíssima, capaz, não erra. A gente não erra. Até que começamos a perceber que o erro do vizinho é o meu também. Então, podemos modificar essa nossa caminhada. Seguindo aqui, ele vem falar que a caridade e a humildade são os grandes títulos de nobreza a que devemos aspirar. Olha que coisa importante, a caridade e a humildade. Agora, que caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? É o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeição alheia, perdão das ofensas. Então, caridade, Jesus não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça e modificou a história da humanidade. A gente fica nessa ilusão, poxa, eu não posso dar nem uma cesta básica para o centro. Mas você pode vir aqui e colaborar. Colaborar na arrumação, colaborar na divulgação. Sempre tem, como diz Emmanuel aqui na página, né? Cada árvore produz segundo a sua espécie. Nós vamos produzir de acordo com o que já podemos produzir. Isso é fantástico. Cada um de nós pode fazer uma coisa. Isso é bom porque tem necessidade em várias áreas. Eu não sei fazer determinada coisa, mas eu posso fazer outra. Esse negócio de projetar, tal, eu acho lindo, maravilhoso, mas sou uma analfabeta. Não faço. Então, eu só falo. Então, a gente vê que existem trabalhos para todos. E nesse item eu tirei aqui também, né? Sabemos quem somos, que experiências tivemos. Os Espíritos nos dizem que pelas nossas tendências e pela nossa intuição, nós podemos ter uma ideia de quem fomos, de quem é o nosso espírito e por que estamos aqui. Não precisamos de recorrer à regressão de memória, mesmo porque, se hoje passamos por tantas dificuldades, no passado deve ter sido bem mais pesado. Então é melhor vivermos aqui e agora. Tem um espírita que eu não conheci, Leopoldo Machado. Eu gosto muito porque ele dizia, o espiritismo é para ser feito para vivos. Quer dizer, somos sempre vivos. Porque às vezes tem aquela coisa, até o mundo espiritual desencarnar. Não, aqui e agora, o que é que estamos fazendo? Essa é que é a questão. Não é consultarmos a espiritualidade a toda hora. Será que isso vai dar certo? Vou consultar meu mentor, meu guia. Não. Ele está aqui, como já disse aqui a página e disse a página inicial, para nos orientar, mas não para nos direcionar no caminho. Aí, seguindo aqui, ele diz, pobre criatura, aí já vai para um outro ângulo, vai falar das necessidades. Esse, és mãe, teus filhos sentem frio, têm fome e tu vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te para lhe conseguires um pedaço de pão.
espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. E aí nós nos lembramos do que está no Livro dos Espíritos, prova da riqueza e da miséria. A reencarnação tem o propósito do aprendizado. Estamos aqui para aprendermos lições que não aprendemos antes. Então vamos passar pela prova da riqueza, a prova da miséria, os diversos setores de aprendizado de que necessitemos. Não vamos passar por tudo, mas aquele aspecto que necessitamos. A felicidade ainda não é deste mundo. Porque mundo de provas e expiações, estamos nos aperfeiçoando. Aí vai falar das jovens. As jovens que querem ter uma vida melhor, veem as outras se divertindo, as outras se vestindo bem, com os namorados ideais para elas, e elas também gostariam de ter, né, dizer que o ruído das festas, dos prazeres do mundo, te faz bater o coração. Aí ele fala, cala-te, criança, se soubesses as lágrimas que se escondem nesses ambientes, com essas pessoas, não os invejarias tanto. Porque todos que estão aqui sofrem. A gente não pode ter a ilusão, você vê aquela pessoa rica, bem-sucedida, inteligente, não tem problema. Tem uma companheira do Lar de Tereza falando que no trabalho dela ela tinha um chefe maravilhoso, um homem bonito, bem casado, uma mulher bonita, inteligente, bem empregada, tudo, a vida perfeita, se matou. Então, a gente fica observando essas situações. Não existe ninguém que não tenha, porque a dor da alma, muitas vezes, dói mais do que a dor física. A dor física, você tem um remédio, você dá um jeito. Mas a dor da alma, não. Trata-se de nós, quem nós somos. E aí é muito mais profundo. E ele, nesse item também, ele fala uma outra coisa. Quando a gente se considera injustiçado, é cruel, é duro muitas vezes, quando os espíritos dizem, ninguém sofre sem precisar de passar por aquilo. E nós vemos as injustiças graçando por aí, televisão, prisões, pessoas presas até sem julgamento, outros que a gente vê que tem culpa, livres, bonitos, mas ele diz assim, sede indulgentes para com as faltas dos vossos irmãos, que também vós não vos achais isentos de culpas. Então, podemos não ter compromisso naquele setor, mas estamos aqui para aprender a lição. E essa lição da humildade. Nós vemos no céu e no inferno, naqueles depoimentos, depois eu trouxe um aqui também, a pessoa às vezes espera várias encarnações até pedir a prova da humildade por ser mais difícil. Ou a prova da riqueza, já passou por tudo, e diz assim, não, foi a última que eu pedi porque eu não tinha certeza de que venceria. Aí diz assim, ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Porque o cristianismo já está conosco há mais de 2000 anos. E o que temos feito dele? Quando Jesus prometeu que mandaria o Consolador, ele sabia que nós desvirtuaríamos os seus ensinamentos todos de amor. E hoje nós vemos o quanto a religião é uma moeda de troca.
Nós devemos ter bem firmes em nós que religião e política não se misturam. Eurípides Barçanufo foi vereador em Sacramento. Eurípides Barçanufo é o apóstolo da caridade, desencarnou em 1918 na gripe espanhola. E ele era contra qualquer símbolo religioso na Câmara de Vereadores. Ele diz, não podemos, primeiro, desrespeitar a religião do outro e misturar a religião com a política. E nós continuamos até hoje servindo mais aos poderes materiais do que ao espiritual. E aqui o Lacordaire dá o exemplo que Moisés subiu o Monte Sinai quando recebeu as tábuas da lei, e quando desceu, demorou, os judeus estavam lá adorando o bezerro de ouro. Ele, né, numa atitude assim que a gente tem que considerar no sentido figurado, talvez, e analisar bem, porque diz, ele mandou matar ali quem estava ali adorando o bezerro de ouro, foi radical, como muitas vezes nós vemos no Antigo Testamento. Mas nós, ele diz aqui, homens civilizados, os imitamos os hebreus que continuamos a adorar o bezerro de ouro. Ainda não nos vemos como espíritos, criados simples e ignorantes para chegarmos à perfeição. Claro que vivemos no mundo material, vamos nos vestir de acordo com a nossa época, de acordo com a nosso poder aquisitivo, tudo bem, vamos viajar, viver com conforto, isso é ótimo, porque traz o progresso, mas nós não somos isso. Talvez em muitas ocasiões seja difícil a gente separar, que a gente passa a achar que é aquilo tudo e que o outro que está numa situação mais inferior, de mais sofrimento, mereceu aquilo. Por muitas vezes a gente ouve, né? Ele que faça o que eu fiz para chegar a esse ponto. Diz assim, concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricaste ainda é o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Mudou apenas a figura, mas continuamos valorizando mais o material. E ele termina aqui, despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações, sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazer o bem com humildade. Aquela passagem também, que eu nunca sei qual é a mão, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. Ou seja, a gente não fazer o bem e sair dizendo para todo mundo do bem que fez. E ele nos convida, acorda, já está na hora. E isso no século XIX, e agora que a gente está no século XXI, diz assim, que cada um proceda pouco a pouco a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então, é um trabalho de autoanálise, de autoconhecimento, para que possamos ir aos poucos nos melhorando, nos aproximando da perfeição. Por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoar sobre as vossas cabeças? Está lá no capítulo 5 do Evangelho, causas atuais e causas anteriores das aflições. A gente ou promove ou permite o desmatamento desregrado, depois vem
esses fenômenos assustadores. Sempre ocorreram essas catástrofes na humanidade, sim, sempre ocorreram. Faz parte da movimentação da Terra, que é um ser vivo. Mas nós não precisamos de ajudar. Porque quando nós desmatamos, nós alteramos ali todo o bioma que existe naquela região. Os animais, as plantas. A gente vê que muitos animais estão invadindo as cidades que perderam o seu habitat. Então, nós reclamamos, mas não entendemos ainda que nós fizemos. Generaliza-se o mal-estar. Existem passagens que a gente fica até assombrado, parece que é para agora, né? A quem inculpar, senão a vós mesmo, que incessantemente procurai esmagar-vos uns aos outros. Nós ainda fazemos guerras, antagonismos entre nós. Né? Essa questão, essa divisão, essa polarização política que se estabeleceu aqui é terrível, porque famílias, amigos e tudo continuam brigando entre nós. E por quê? Para quê? Qual o objetivo? Não queremos o bem? Queremos o bem de todos? Então vamos trabalhar juntos. E cada um pensa de um jeito, mesmo aqui na casa espírita. O pensamento não é unânime. Mas vamos ouvir um, ouvir outro. A sua ideia é boa. Não, a outra é melhor. É assim que vamos crescer, quando tirarmos esse orgulho de termos sempre razão. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. O único meio se vos oferece para nos melhorarmos, tomarmos para a regra infalível de vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então isso é muito importante. Qual o mandamento maior que Jesus resumiu toda a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Pronto. Não fazer ao outro aquilo que eu não quero que me faça. Ou melhor, fazer ao outro aquilo que eu quero para mim. Isso é importante. Não esqueçais que tal estado de coisa é sempre sinal de decadência moral. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Então, eu esqueci de falar aqui, essa mensagem, quando começa, homens, por que queixais das calamidades? É de Adolfo, bispo de Argel. Então, ele fala, pobre raça humana, o que vocês estão fazendo até agora? Vamos despertar, vamos acordar. A época da acomodação já passou. A tolerância, a boa vontade, o entendimento. É fácil? Não, não é. Se fosse, a gente já estaria num patamar mais elevado. Mas eu sempre cito Paulo de Tarso, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Isso no início da caminhada dele. No fim da vida ele diz, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então nós vemos na vida de todas essas grandes personagens essa caminhada. Porque eu, que fui católica, quando ouvia falar da vida dos santos, eles sempre foram santos, nasceram santos, tiveram a vida perfeita. Mas quando nós estudamos, nós vemos que não é assim. Todos eles, criados simples e ignorantes para chegar à perfeição, passaram pelas suas dificuldades, mas tiveram a coragem de dar a volta, de mudar. Isso não está certo. Muitas vezes mataram, corromperam, fizeram barbaridades, mas quando acordam,
se modifica. Aqui nós tivemos o exemplo de Gels Gonçalves, que ele mesmo disse que foi Alarico, o grande guerreiro que destruía tudo por onde passava, por 2 vezes, 1 e 2, o cardeal de Richelieu, nasceu no Brasil, se tornou leproso, já com família constituída, era ateu, mas se tornou espírita. Um grande exemplo que nós temos dessa virada de chave. E nós vamos vendo que isso não é de uma hora para outra. Repentinamente, eu vou estar aí batendo asa. Não vou. Como eu sempre falo, quando eu acho que eu estou ótima, batendo asinha, uma asa quebra. Aí a gente vai lá embaixo. Aí você tem que começar, meu Deus do céu, fiz isso outra vez, fiz. Fazemos. Ainda estamos nesse aprendizado. Agora, o importante é não desistirmos. E outra coisa, eu tinha uma amiga que o marido era alcoólatra. Ela falava que era uma luta, ela já desencarnou também. Era uma luta que ela quase, mas qual fosse a dificuldade. No dia de reunião no centro, eu estava lá. Ela podia brigar com ele, podia fazer, mas não perdia, porque era ali que eu me recarregava, que eu precisava. E às vezes a gente diz assim, não vou à reunião, não. Não está bem em casa. Vamos sim. Vamos, porque é assim que a gente vai crescer, vai evoluir. E o Adolfo continua dizendo aqui, Deus te envia poderoso remédio para os seus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. O que é isso? A comunicação dos espíritos. Sempre aconteceu em toda a história da humanidade, mas Allan Kardec sistematizou essa comunicação. Ele foi lá fazer pergunta, vem cá, no céu e inferno, a segunda parte, como é que você chegou no mundo espiritual? Quem você encontrou? O que está te acontecendo? O que você sente? E trouxe essas respostas para nós, espíritos de diversas categorias. Então já temos essa vantagem, temos esses exemplos. E exemplos autenticados, não é coisa aleatória, ele pegou, não, tem lá nome, onde desencarnou, porque até então nós sabíamos que havia esse mundo espiritual, né? A Igreja Católica recorre aos santos são os que morreram, mas não tinha bem uma ideia como é que era, e a gente tinha aquela noção também, morreu, virou santo. Não podia mais falar nada, analisar nada, porque é santo. E a doutrina espírita veio nos mostrar que não é assim. Nós vamos ser no mundo espiritual exatamente o que somos aqui. Agora, tudo é levado em consideração. Isso é que é fundamental. O nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa boa vontade em nos melhorarmos. O Adolfo fala também da questão dos valores, né? Onde pomos o nosso tesouro está o nosso coração, como disse Jesus. Onde estamos pondo o nosso tesouro? Que valores estamos tendo, estamos carregando pela nossa vida? E eu trouxe, falando do céu e inferno, só rapidamente o exemplo da Lisbeth, que está em Espíritos Sofredores. Ela disse assim, era rica, muito orgulhosa, e ela fala aqui do orgulho. O orgulho hidra de 100 cabeças a renovar-se incessantemente. É um demônio multiforme. Quer dizer, a hidra, que a gente conhece, né, a hidra de Lerna, era um monstro que habitava um pântano em Lerna. Ele tinha um corpo de dragão e várias cabeças. Aí dizia-se que para matá-lo tinha que
que cortar a cabeça principal, que as outras você cortava, elas se multiplicavam. Então, o exemplo que ela dá da força do orgulho que ela tinha, porque aqui ela ainda não entendeu bem, mas já está em condições de dar a comunicação e de fazer essa análise. Porque ela disse que quando ela era rica, orgulhosa, aquela coisa arrogante, né? O mundo era para ela, as pessoas tinham que servi-la, e estava sofrendo no mundo espiritual. Até que conseguiu se comunicar, foi levada por um espírito. A importância das nossas reuniões mediúnicas, ou nome que se dê, de intercâmbio, porque pelo menos o espírito já consegue ter um vislumbre nesse choque dele com os encarnados. Aos poucos vai percebendo a sua nova realidade. Agora, sempre reuniões com muito respeito, com muito amor. O Adolfo termina aqui. Finalmente, a humildade e a caridade, irmãos, que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de obter graça diante do Eterno. Outra coisa que temos que considerar é a figura de linguagem, as figuras de linguagem, e de acordo com a cultura de quem dá a mensagem. Ele é o bispo, então ainda tem essa coisa da graça, do eterno, mas nós sabemos, quando começa ali as leis morais no Livro dos Espíritos, tá? A lei divina ou natural, tudo está... Deus criou leis físicas e leis morais que são cumpridas sempre. Então ele não fica interferindo. A gente não cai nas graças de Deus, a gente não recebe uma graça. É ação e reação. Agora, quando fazemos a prece, o que acontece? O que recebemos? A proteção dos espíritos superiores, a inspiração e o acolhimento para de nós mesmos sairmos daquela situação. É maravilhoso estudar a doutrina espírita e entender que Deus é Pai de todos. Deus não tem preferência para ninguém, por ninguém. Ele não vai agraciar um com a sorte, a beleza, a riqueza, e ao outro com dores, com dificuldades, com orfandade. Ele dá a mesma oportunidade a todos nós para chegarmos à perfeição. Essas lutas pelas quais passamos fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Lá tem no capítulo 2, item 5 do Evangelho, que é o ponto de vista, em que Kardec faz uma análise a esse respeito. Quando não temos a mínima dúvida da vida futura, a nossa ação é diferente. E também na questão 919A que eu citei. É interessante que é uma questão que fala da autoanálise, do conhecimento de si mesmo. Santo Agostinho vai lá falando, no fim do dia, fazer esse exame de consciência. Então, quase no finzinho ele diz: muitos dizem que é certo o presente e incerto o futuro. Esta, porém, é a dúvida que estamos encarregados de tirar do nosso entendimento, trazendo a certeza da vida futura. E conhecimento este que estáis encarregados de divulgar. Que quando sabemos, viemos de outras experiências e vamos partir para novas, o nosso comportamento se modifica. Quando temos certeza, não temos mais como ter orgulho, porque nós mesmos já podemos ter sido miseráveis.
já podemos ter dependido da boa vontade, da tolerância do outro. Então, quando estendemos as mãos, nós estamos fazendo por nós. E hoje, 31 de março, nós precisamos de lembrar da desencarnação de Allan Kardec. Em 31 de março de 1869, em Paris, estava arrumando as coisas de mudança quando desencarnou subitamente. E por que é importância lembrar? Por que é importante lembrar disso? Porque foi um missionário que cumpriu a sua missão. Nasceu Hipólito Léon Denis Arrival, que foi quem desencarnou em 31 de março, usou o pseudônimo de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, mas sempre naquela linha de entendimento de que só a educação iria melhorar o mundo. Em várias partes da codificação ele fala isso, ele já falava como educador, como pedagogo, e trouxe esse entendimento para a doutrina espírita. Educarmos o nosso espírito. Estamos aqui para isso. Então, quando conseguirmos, isso é cada um de nós. Aí as pessoas podemos dizer assim, ah, mas a política está assim, não tem jeito, não interessa. É individual. Cada um vai fazer o seu trabalho individualmente. A partir do momento que nós nos modificarmos, a vida ao nosso redor irá se modificando. E aos poucos, a influência será maior. Não vai ser de uma hora para outra, o mundo de regeneração não virá num clique, mas nós já estamos fazendo essa construção. A nossa gratidão sempre ao professor Rivaio, Allan Kardec. Antes de a gente encerrar aqui a oração, primeiro eu gostaria de falar sobre o mês passado, né, que a gente teve aquele episódio do anúncio da Prefeitura do Temporal, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então a casa aqui decidiu, né, suspender as atividades de domingo, mandou aviso lá no Ricardo Sesta, que é o nosso canal de comunicação, mas infelizmente algumas pessoas não viram, né, e aí acabaram batendo aqui na porta e não tinha ninguém. Então a essas pessoas a gente pede desculpas, tá? E aí eu queria também reforçar para terem atenção no grupo do WhatsApp, porque é por ali que a gente se comunica com todos aqui da casa, tá bom? Então, se alguém ainda não tiver acesso, é só falar com a gente inclui, tá bom? Então é isso, pedir desculpas. Uma outra coisa, hoje é dia de Páscoa, né? Celebração da vida. Jesus mostrou para a gente que não existe a morte, né? Morte é que a gente não vai morrer, que nós somos imortais. Não sei se eu consigo dizer isso, não. Eu vou.